Crepúsculo dos Deuses. Segundo episódio. A Grande Viagem. Há mundos além da imaginação humana. Mundos onde a noite não é escuridão, mas um crepúsculo eterno banhado por dois sóis gêmeos. Mundos onde a luz se decompõe em azuis profundos, dourados cintilantes e lilazes que nunca vimos na Terra. Há 42 anos-luz daqui, na constelação do Cocheiro, existe um planeta chamado Aztlan. Lá, uma civilização avançadíssima guarda um segredo milenar. Parte de seu povo foi exilada há muito tempo em um mundo distante, cheio de conflitos. Esse mundo é a nossa Terra. Hoje vamos embarcar na Grande Viagem, uma narrativa interestelar que mistura ficção científica, espiritualidade e uma ponte invisível entre dois mundos, Capela e Terra. Imagine um gigante de 23 mil quilômetros de diâmetro, pouco menos do dobro do planeta Terra, feito de matéria plasmática, quase etérea. 3 continentes, oceanos exuberantes, pradarias infinitas e montanhas que se erguem sob um céu vermelho alaranjado. Esse é Aztlan, o principal dos 3 mundos capelinos. Lá, o dia dura 38 horas terrestres, e o ano equivale a 84 dos nossos. A luz dos 2 sóis vermelhos é tão intensa que os olhos humanos não suportariam. Por isso, a noite capelina é apenas um suave escurecer, uma tarde eterna, colorido com as cores do arco-íris que mudam com a luz e o silêncio. A capital desse mundo abriga 58 milhões de seres, não apenas capelinos, mas imigrantes de várias partes da galáxia. Arranha-céus translúcidos, transportes que desafiam a física e uma arquitetura que se curva à natureza, não a domina. E nesse cenário de beleza quase divina, vive um homem chamado Lassar. Lassar é um cientista da natureza, mas não um cientista comum. Ele é fascinado por história, especialmente a história esquecida de seu próprio povo. Ele descobre que há milênios um grupo de capelinos foi degradado para um mundo distante, exilados, punidos, deixados para trás. Muitos deles jamais voltaram, e aqueles que retornaram depois de longas eras trouxeram consigo uma mistura genética e espiritual com os habitantes daquele planeta primitivo. Qual planeta? A Terra. Lassar quer entender o rastro dos antigos capelinos. Ele quer saber o que aconteceu com os que ficaram. Quem são os tais dragões mencionados nos registros lendários? Que influência eles exercem ainda hoje no mundo que chamamos de lar? Para isso, ele reúne amigos: Inumar, Jafir, Girial e, mais tarde, Minar, um guardião da história capelina que no passado ele mesmo foi um exilado. Mas há um problema. Os capelinos possuem uma forma rudimentar de telepatia. Eles captam sentimentos e emoções com muita precisão. Guardar segredo ali é uma arte quase impossível. Lassar sabe que sua missão desperta curiosidade. Na capital, um jovem comunicador tenta entrevistá-lo. 2 guardiões aparecem discretamente para lembrá-lo de que a ordem deve ser mantida. E ainda assim, Lassar segue. Ele pega um veículo, uma espécie de táxi voador, e quando o motorista pergunta: "Para onde vai, senhor?", ele responde: "Procurar os capelinos perdidos." Uma resposta enigmática, poética e profundamente verdadeira. No 43º andar de um edifício central, Lassar encontra Inumar e, finalmente, Minar. Minar é diferente. Ele foi um dos banidos. Ele viveu na Terra em tempos remotos. Ele conhece a dor, a adaptação, a miscigenação com os humanos primitivos. E ele revela: a maioria dos que ficaram já se misturou de tal forma à população da Terra que hoje são parte integrante dessa humanidade. Mas há algo mais grave. Alguns dos antigos rebeldes capelinos, especialmente aqueles ligados à lendária Corte dos Dragões, ainda detêm influência entre os humanos. E a Terra, segundo Minar, está passando por uma transição difícil, uma transição que exige ajuda externa. Porém, há uma lei entre os mundos do Cocheiro. Não se deve interferir na história de outros povos. Como contornar isso? A resposta vem de Inumar. Com a Terra, as coisas são diferentes. Somos mundos irmanados pela presença de nossos compatriotas entre os seus.
Além disso, a ajuda será indireta, não na dimensão física dos terrestres, mas num plano mais sutil. E onde eles vão se estabelecer ao chegar na Terra? Minar menciona algo surpreendente, uma estação de apoio, chamada Estação Rio do Tempo, localizada nas proximidades do nosso Sol, criada há muito tempo por outras civilizações que visitaram a Terra mesmo antes dos capelinos. Uma estação abandonada ou apenas adormecida? Lassar, Inumar, Jafir, Girial e Minar formarão a comitiva. Uma nave os aguarda. O espaço é pequeno, mas confortável. E ao chegarem ao sistema solar, encontrarão outros povos, humanidades do espaço que também vieram auxiliar a Terra em sua transição. Lassar desconfia que Minar guarda algo mais, uma ferida antiga, talvez uma esperança de reencontro com os que ficaram. Mas isso só a jornada revelará. A grande viagem não é apenas uma história de ficção, é um convite a pensar. E se civilizações avançadas já nos observam? E se parte do que somos, conflitos, resiliência, espiritualidade, for herança de mundos distantes? E se a ponte entre capela e terra não for de metal ou luz, mas de memória e destino? Lassar fechou os olhos no veículo, concentrado nos últimos eventos de sua vida. E você? O que fecharia os olhos para imaginar? Se quiser continuar essa jornada, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também olha para as estrelas e sente que de alguma forma já esteve lá. Até a próxima viagem.